Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Abramos nossas Bíblias no Santo Evangelho de Jesus. E que é Jesus? Jesus é o Evangelho. Lucas está apenas falando dele, mas o Evangelho é Jesus. Ele é a boa nova. Ele é a notícia que nós temos para anunciar. Lucas capítulo 17, iniciando hoje uma sequência de mensagens que eu não sei quando vai terminar, sobre o reino dos céus, reino de Deus. Os teólogos gostam de querer diferenciar reino do céu, reino de Deus, reino do Filho do Homem, é tudo a mesma coisa. Apenas para nós ainda não é perfeito aquilo que nos céus já é. Mas quando vier aquele que é perfeito, aquilo que em nós há em parte será conhecido em plenitude. Mas agora em lampejos nós temos esta aproximação singela do reino através de Jesus. E será um período que eu quero usar tudo o que eu sei sobre o que é o reino de Deus, sobre o que é o Evangelho, para passar para vocês. O tempo vai passando, não sei se ano que vem estarei aqui, acho que não. Então eu vou aproveitar, eu disse, Senhor, eu quero aproveitar para eu tirar todos os véus. Depois que se alguém vir recosturar, cada um faça o que quiser, mas eu vou tirar todos os véus para que o povo venha entender o que é o reino de Deus. Lucas capítulo 17, verso 20. Lucas 17, verso 20. Quem encontrou, diga, me dê um sinal aí. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós, está em vós, ou entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que não desejareis ver, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Amém. Pai, fala conosco esta noite, que a pureza do Evangelho seja resgatada, que o véu da nossa mente seja tirado. Tira todo o embotamento e todo o entulho que a religião jogou, toda falsa percepção em criações doutrinárias que não correspondem ao Evangelho, à Boa Nova, ao Novo Testamento, à nova aliança em Cristo. Fala conosco esta noite, e que o Espírito do Evangelho, o Espírito de Jesus, o Espírito da Palavra, o Espírito do Senhor, que é um só e que atua de tantas maneiras, venha e fale aos nossos corações hoje à noite. É o que eu te peço, que seja libertador, que seja transformador estes dias, Pai, e que nós possamos abrir mão de tudo aquilo que nós considerávamos pérolas preciosas, que achávamos ser verdades pétreas, mas que nós venhamos abandoná-las todas por esta pérola que é de maior valor. É assim que nós queremos fazer, como diz a parábola, que o teu reino é como um colecionador de pérolas que gostava das pérolas, mas encontrou uma pérola que valia mais do que todas as outras, e ele abandonou todas e ficou com esta, que é a do reino. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. O reino de Deus. Meus queridos,
Na antiga Tchecoslováquia, eu tenho dificuldade de dizer esse nome, teve um rapaz que fez uma pichação no muro da parede, criticando o comunismo, debaixo da sigla do socialismo, mas o comunismo. E ele criticou o comunismo pichando a parede. E ele foi preso, espancado, e um dos generais, batendo nele, disse: quem é você para se levantar contra o comunismo? E ele disse assim: o que é comunismo, general? E o general ficou sem saber explicar o que era comunismo. Ele estava empenhado, lutando, defendendo algo que ele não sabia dizer o que era direito. Eu acredito, irmãos, o que eu vou dizer aqui é sério, que nós estamos vivendo o período da idade das trevas novamente. Nós estamos vivendo o período da idade das trevas novamente. Pastor, o que é a idade das trevas? Escute bem. A idade das trevas é um período de 1200 anos, em que a Igreja Católica Romana proibiu os cristãos da época de lerem a Bíblia. Eles passaram 1200 anos sem terem acesso às Escrituras Sagradas. E o resultado desse afastamento de acesso à Escritura foi o obscurantismo. As pessoas trouxeram todo tipo de amuleto, de conceito, de pluralismo, de paganismo, e batizou o paganismo de nome de cristianismo. E o resultado foi um período chamado de Idade das Trevas, de falta de conhecimento, de infiltração do paganismo dentro do seio da cristandade, de corrupção terríveis, a ponto da história mesmo dizer que vendiam pedaços de céu, que vendiam paraíso, que se colocassem dinheiro no gasofilácio, as almas que estavam no purgatório pulavam do purgatório para o céu, e assim tantas outras coisas. Nós hoje temos acesso à Escritura, mas estamos vivendo um período de idade das trevas evangélicas. O povo não conhece o Evangelho. O povo vem para a igreja, mas não conhece profundamente o que é o Evangelho. Não sabe dar defesa da sua esperança, não entende profundamente. E quando entende, é distorcidamente, de maneira que a gente não sabe mais diferenciar o que é Evangelho, o que é lei, o que é reino de Deus. Está tudo misturado. Você vê hoje uma bagunça dentro da igreja, porque não se compreende o que é o reino de Deus. Por exemplo, o que é o reino de Deus? Na cabeça de todos nós, o reino de Deus é um lugar. O reino de Deus é uma construção lugarizável. O reino de Deus é a igreja. O reino de Deus é cantar no coral, é ser de uma igreja evangélica. O reino de Deus é levantar a mão e vir na frente de uma igreja. O reino de Deus é um templo feito de tijolo e de cimento. Isso é o reino de Deus. É tanto, irmãos, olha, nós estamos aqui, ajude a construção do reino de Deus. Isso é o reino de Deus, são lugares, é um prédio, são amuletos, são objetos sagrados. Mas o que é o reino de Deus? E para recorrermos ao reino de Deus, nós temos que saber o seguinte: o reino de Deus já existe desde a criação do mundo. O nosso Deus é um Deus que reina. Foi uma das coisas que os salmistas mais disseram: o Senhor reina. Ele reinou, por exemplo, nas dispensações. O que são dispensações, pastor? Foram períodos em que Deus manifestou a sua forma de governo. A inocência é uma dispensação, foi do Éden. A consciência vai do Éden até o dilúvio. A inocência vai do Éden até a queda.
a consciência vai da queda ao dilúvio. Depois vem, depois do dilúvio, o governo humano, que é outra dispensação. Sem, Cã e Jafé, Deus escolhe a Sem e protege a Sem como semente para gerar Abraão. Temos a dispensação dos patriarcas, que é Abraão, Isaque, Jacó. Isso é uma dispensação. E nós vemos a dispensação da lei de Moisés, do Monte Sinai, que também é uma espécie de demonstração de lampejo do reino, que é em sombras, em figuras, em tipologias daquilo que um dia se aproximaria em concretude. Mas Deus nunca deixou de reinar. As rédeas do governo do universo não está nas mãos do diabo, está nas mãos de Deus. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Quando Adão cai, não fica entregue às lagartas, não. Deus vem, veste o homem e faz promessas. Quando Abel morre assassinado, que era o ódio contra o reino, Deus levanta 7. De 7 vem Enos, e a Bíblia diz que nos dias de Enos começam a invocar o nome de Deus. De Enos vem Enoque. Enoque é transladado como sinal do reino. Noé é um sinal do reino. Moisés é um sinal do reino. Josué é um sinal do reino. Davi é um sinal do reino. Esse reino é tão presente que houve um período que Israel entrou em crise contra este reino, quando rejeitou o velho profeta Samuel e passaram a buscar um rei para que reinasse sobre eles, para que eles se aparentassem com as outras nações. E Deus disse: olha, Samuel, eles estão rejeitando, não é você, é a mim, porque eles querem um rei de beleza aparente, de poderio físico e político, porque eles querem se parecer com as demais nações. E eles rejeitam o reino de Deus, que Deus queria reinar sobre eles, e querem ter um rei humano. Mas agora em Cristo, irmãos, este reino, ele se aproxima. Jesus é a aproximação suprema do reino de Deus. De maneira que, se eu quiser saber o que é o reino de Deus, eu não posso olhar para Salomão mais. Eu não posso olhar para Moisés, para Elias, para Eliseu, não. A maior manifestação do reino de Deus é Jesus. De maneira que, se eu quiser saber o que é o reino de Deus, eu tenho que olhar para Jesus. Jesus é o protótipo, é a maquete do que vai ser o reino de Deus quando ele vier de forma literal. Mas antes de vir em uma construção literal, ele precisa ser construído em outras dimensões que não tem a ver com a literalidade, com aquilo que é palpável, tocável e tangível. E aí onde o reino é revolucionador. Porque o que é o reino para Jesus? Jesus é a aproximação máxima desse reino. Para Jesus, o que é o reino de Deus? Que os fariseus estão aqui nesse texto que eu li perguntando: olha, quando é que vai vir um reino? Cadê o reino? Nos mostra o reino, quando é que ele vem? Aí Jesus diz: olha, o reino de Deus está entre vocês. Quando ele disse está entre vocês, vocês não entenderam. Porque Jesus, ele não é, como é que diz aquele sujeito que se ama a si mesmo? Ele não é narcisista. Ele está falando dele. Quando ele diz ele está entre vocês, ele está falando dele. Jesus é o reino de Deus entre nós. É tanto que em seguida ele diz: olha, vocês desejarão ver um desses dias, um dos dias do Filho do Homem, e vocês não vão ver, porque ele está entre vocês. E o que é que Jesus diz sobre o reino? Ele diz que o reino de Deus não vem com visível aparência. Ele não é uma coisa que você diz: ali, ó, ali aquilo ali, olha, tu viu também? É o reino de Deus. Ele não é uma coisa que você diz: olha ali, olha, tá vendo aquilo ali? É o reino de Deus. Não está ali nem ali, mas está agora
dentro do homem, é uma construção interior. Você pode dizer comigo: o reino de Deus é uma construção interior. Não é um lugar, não é a igreja quanto a instituição, que é necessária, mas não é o reino. Não é uma construção de tijolo, olha o tamanho desse aqui. Não, não é isso. Não é algo localizável. No reino da religião, sacerdote é só o pastor. A igreja é o prédio. Os lugares são sagrados. Mas o reino de Deus para Jesus está dentro de nós. É uma construção interior da alma. Quando eu entendo isso, eu entendo primeiro que a igreja é gente. A igreja somos nós. Sou eu. É você. Gente de carne e osso, que foi lavada, redimida e restaurada pelo Filho de Deus através do Calvário. Isso é a igreja. Aqui é o prédio onde a igreja de Jesus se reúne, mas a igreja é você. Eu sou essa construção. Não é uma construção para fora dos homens, mas para dentro do homem. É uma construção interior. Jesus é a aproximação do reino. Ele é chamado de tabernáculo de Deus com os homens. De maneira que ele, sendo o reino, ele é o tabernáculo, ele é o templo. Andante, caminhando. O reino é o jeito que ele viveu, a maneira como ele falou, como ele tratou as pessoas, como ele enfrentou os dilemas, como ele tratou os inimigos, como ele tratou as pessoas carentes, necessitadas. Isto é o reino. O reino de Deus, eu repito, não é localizável, mas nas ambiências do coração. Quando eu entendo isso, o corpo vira templo. Você pode dizer comigo: o corpo vira templo. O coração vira altar. Diga: o coração vira altar. Diga: quando eu entendo isso, todo ser humano de Jesus vira sacerdote da sua própria vida. Isso é revolucionário, porque lá na religião o sacerdote é um homem, é um pastor. No reino não, todos vocês são sacerdotes. Porque o véu rasgou. E o véu rasgado significa: não há lugares sagrados e não há homens superiores a outros. Nem dia, nem lugar, nem mês e nem ano santo. Todo dia é santo e todo lugar, onde quer que chegue uma alma que carregue o evangelho dentro de si, ali está o reino de Deus presente na terra. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de... Mas pastor, o senhor acabou de dizer que o reino de Deus não está ali. O reino de Deus não está com... Jesus disse isso. Então a Bíblia está se contradizendo, que Jesus disse que o reino de Deus não pode dizer que está ali. Não é localizável, não é palpável, não é materiável. Desculpe o neologismo, não existe essa palavra materiável. É neologismo o nome disso, tá? Dá para fazer. Mas se não está ali, acolá, como é que eu vou buscar o reino de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus tem a ver com a rendição do coração em submissão ao evangelho na consciência. Buscar o reino é eu me submeter à vontade de Deus revelada no evangelho. Ou seja, o que é o reino de Deus? É Deus em mim. Porque Jesus diz: olha, está entre vós, era Ele. Em outra tradução, está dentro de vós, que é Ele. O reino de Deus
Deus é Deus em mim, me transformando interiormente para que eu ter fruto na vida. Você ouviu bem? O reino de Deus é Deus em mim. Aquilo que Jesus disse: olha, eu e o Pai viremos e faremos em vós morada. E se nós virmos, você tem que dar fruto, que é Deus em mim dando fruto. Fruto para a vida, gente. O reino de Deus não é liturgia, sacramentos. O reino de Deus é gente transformada, é gente cheia de Deus, é gente cheia de tudo aquilo que encheu Jesus e que estava em Jesus. E o resultado disso é que eu preciso dar fruto do reino. E uma das coisas mais raras de se ver, até mesmo dentro da igreja evangélica hoje em dia, são sinais do reino. Nós temos muitos sinais de religião, mas temos poucos sinais do reino. Nós temos muita gente crente da Bíblia Sagrada, mas pouca gente da revelação do Evangelho. Nós temos muita gente moralista, mas pouca gente singela no amor de Cristo. Nós temos muita gente pregando aos ouvidos e pouca gente pregando aos olhos. Mas esse reino deva estar dentro de nós. E quais são as implicações disso? É que se o reino de Deus é Cristo em mim, significa dizer que eu sou o templo do Espírito Santo. E que tudo aquilo que habitou Cristo vem fazer morada dentro de mim. Você já imaginou isso? De tal maneira que aquilo que Deus gosta, eu tenho que gostar. Aquilo que agrada a Deus tem que me agradar. Aquilo que soa como melodia ao coração do Eterno tem que soar como melodia ao meu coração. É por isso que eu tenho que hoje me desentupir e fazer uma autoanálise para saber como é que está o reino em mim. Como é que o reino está em mim e eu não gosto da Bíblia? Como é que o reino está em mim e eu não gosto de estudo bíblico? Como é que o reino está em mim e eu não gosto de ler as Escrituras? Como é que o reino está em mim e eu não gosto de orar? Como é que o reino está em mim e eu não submeto a palavra de Deus? Eu submeto aquilo que está na Bíblia que me agrada, que me satisfaz. Como é que o reino de Deus está em mim e eu sou rancoroso? Como é que o reino de Deus está em mim e eu sou cheio de mágoa? Como é que o reino de Deus está em mim e eu odeio? Como é que o reino de Deus está em mim e eu não perdoo? Como é que o reino de Deus está em mim e eu sou ranzinza, sou mau pai, sou mau filho, sou mau esposo, sou ignorante, sou imprudente, sou desonesto? Como é que o reino de Deus está em mim se eu tenho tudo isso ainda? Devemos hoje fazer aquela oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, Senhor. Venha a nós, não é vem aqui perto de nós, não é um carro novo, não é casa nova, não é dinheiro, não é emprego, não é muito dinheiro. Jesus não morreu na cruz para você ser rico, para você ser milionário, para você ser poderoso. Não, não e não. Ele morreu para trazer para dentro de você o céu, aí dentro de você. Não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e gozo no Espírito Santo. O que é o reino? O que é que ele produz? Que fruto é esse? Em primeiro lugar, o que o reino veio fazer é me transformar numa boa nova na vida. Esse é o primeiro fruto do reino. Diga comigo: Deus quer que eu seja uma boa nova na vida. O Evangelho lhe boa novizou, desculpe o neologismo de novo. Pergunta, seu irmão: o Evangelho lhe boa novizou? Você está boa novizado? Boa novizado
a saia não, irmão. Mudar de cabelo curto para cabelo comprido não. Não é arrancar brinco não e aumentar a língua não. É me boa novizar. Não é pôr uma cereja nova na construção da minha vida. Não, o reino de Deus não vem assim. Ele vem desinstalando tudo aquilo que em mim existia como infraestrutura de vida e vem instaurando dentro de mim um novo. E esse novo não aceita a coadunação do velho junto com ele. Jesus falou disso todo o tempo. Não se pode colocar vinho novo em odre velho, nem remendo novo em pano velho. Tem que haver uma desestruturação daquilo que antes estava instaurado para que seja erguido novo. As velhas paixões, os velhos padrões, as velhas ideias, as velhas compreensões têm que ser abandonadas para que venha o novo. O problema, irmãos, do novo é que o novo não corresponde às expectativas das nossas percepções. As nossas percepções estão todas elas adoecidas pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que só reconhece aquilo que estereoticamente é bonito, é legal, é gostoso, é desejável. Aí a gente diz, mas o reino vem com uma descrição tão extraordinária que pouca gente vê. Me diga um profeta que vocês receberam bem. Diga um. Vocês descem o cacete, foi o que Jesus disse. Vocês matam. Depois que matam, que eles se acabam, e vocês vão enfeitar os túmulos deles. Por que não perceberam? Porque é discreto demais. Jesus sobe ao monte da transfiguração, aparece a ele Moisés e Elias. Quando eles descem do monte, os discípulos dizem, Jesus. Mas na verdade, antes do Senhor vir, não deveria vir Elias? Jesus disse, ele veio e vocês não viram. Ele veio e vocês não perceberam. Ele estava com vocês e vocês não viram. Antes vocês o maltrataram e o rejeitaram. Foi por isso que mataram Estevão. Estevão disse, me diga um que vocês não tenham matado. Jesus disse, olha, o reino é muito discreto e esse povo não quer. Sabe por quê? Porque veio João sem comer, sem beber, vestido de pele de camelo, comendo mel silvestre, gafanhoto, estranho, do deserto, muito legalista, moralista, e vocês disseram, é um doido. Agora vem o Filho do Homem, comendo, bebendo, e vocês chamam ele de glutão, de amigo de pecadores, e diz que ele tem demônio. Deus é luz, mas é discreto. Ele vem passando com os seus incólume na história, porque o reino, ele não vem com visível aparência. Ele mesmo era sem parecer, sem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, era amigo de pescadores, de pecadores, de homens rudes, da mulher grossa, da mão grossa, de mulheres prostitutas, de gente para quem a religião despreza. Você sabe qual é a veia pela qual o reino navega na história? Leia a genealogia de Jesus. Bruxos como Manassés. Olha a genealogia de Jesus. Meretrizes e prostitutas como Raabe, adúlteras como a esposa de Davi, que não era esposa, era mulher do outro, e ele tomou, que é a Betseba. Incestos e toda sorte de gente ruim está na genealogia de Jesus. Gente que não tem pedigree, que não tem aparência, que não tem moralidade a vender. Todavia, gente que foi transformada por esta graça que vai onde a religião não tem coragem de ir. Por isso que a religião, ela erra, porque ela só condecora as virtudes que são alardeadas, que são publicitadas
solicitadas, que são gritadas, de trombetas que são tocadas, mas o reino vem da clandestinidade. Enquanto os teólogos de Jerusalém dormem, são aqueles magos que vêm do Oriente, seguindo uma estrela que brilha no coração deles, dizendo que o rei veio e que aquele que é rei nasceu. Aleluia! Todos nós ficaríamos com os teólogos de Jerusalém, ninguém seguiria os magos, mas quem está com o reino é os magos e não os teólogos de Jerusalém. Porque ficaram com a construção, com o palpável, com o letrismo, com as construções elaboradas pela história da religião pedrada, letrificada, e se fecharam para a manifestação simples do reino. Tem coisa mais simples do que isso? Senhor, o que faremos para fazer as obras de Deus? Perguntaram a Jesus. Jesus disse: sim, as obras de Deus é que vocês creiam. E não existe nada mais difícil do que crer, porque crer não é abrir a boca e dizer eu creio. Crer é se entregar, é se submeter, é dizer eu confio, está feito, está consumado e eu confio. E o resultado dessa confiança tem que ser que minha vida vira boa nova. Que é a boa nova? Sou eu. Que é a boa nova? Quer olhar para a boa nova aqui, ó? Pergunta por que os fariseus querem matar Lázaro. Alguém já ouviu uma fala de Lázaro na Bíblia? Quem já viu aqui? Levanta a mão, uma fala de Lázaro. Eu nunca vi. A Bíblia diz que Lázaro nunca abriu a boca. Mas a Bíblia diz que os fariseus queriam matá-lo, porque quando olhavam para Lázaro, criam em Jesus, porque Lázaro era um sinal do reino de Deus. Por exemplo, Jesus ele é chamado de verbo. Ele é o verbo. No princípio era o verbo. A palavra verbo aqui quer dizer palavra, logos. No grego, em arqueio, hologos, kai, prostontel. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas o verbo, escute, o verbo se fez carne. Os teólogos não têm ideia do que a Trindade pode ter sofrido de mudança com esta feitura de Jesus. Um homem está na direita de Deus, Jesus Cristo, homem. Isso é um mistério. E o reino de Deus é esse mistério que está dentro do homem. Porque esse verbo, que é a palavra administra, que está com Deus, em Deus, é Deus. Mostra que Deus não ganha o mundo com palavra, quanto verbo. Porque Jesus, olha aqui, quanto estando com Deus e sendo Deus, Ele é Deus. Ele é palavra de Deus. Mas aquele Jesus na manjedoura, Ele é obra de Deus. Aleluia. O próprio Deus trabalhou, Ele foi feito de uma forma diferente, porque a Bíblia diz que Ele é chamado de unigênito. A palavra unigênito quer dizer o único que foi gerado. Por exemplo, Ele não pôde ter com Ele o sangue de Maria, porque o sangue de Maria tem um pecado, um germe adâmico. O próprio Deus confeccionou um sangue totalmente diferente para correr nas veias dele. Nasceu sem ajuda de nenhum homem, de forma sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo dentro de Maria. Mas Ele se fez carne e habitou entre nós. Escute bem e entenda a revelação do reino.
Se Jesus é a palavra que se fez carne, diga comigo, a palavra encarnou. De tal maneira que ele é a verdade. Olha só. Jesus então existencializou todos os conceitos que antes eram letrísticos. Não estamos desprezando a letra da Escritura, pelo amor de Deus, mas Jesus, aquilo que era símbolo, que era maquete, ele existencializou nele. Pergunte para um filósofo o que é a verdade. Ele vai falar de quê? De letra, de doutrina, de conceito, de metodologias. Ele vai falar de um monte de coisa, literatura, construções. Aí Jesus vem e tira a verdade da razão do que é. E a verdade não é mais o que é. Ele traz para a existencialidade quem é. Não é o que é a verdade, é quem. Porque ele disse, eu sou a verdade. A verdade é ele. Ele existencializou tudo. Ele é o templo, ele é o tabernáculo. Ele é o cumprimento das profecias. Ele é a palavra, está escrito em Apocalipse, que o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Ele é o caminho. Ele é a vida eterna. Ele é a ressurreição. Ele é a porta das ovelhas. O corpo dele, a carne dele é a verdadeira comida. O sangue dele é a verdadeira bebida. Tudo que é ele existencializou nele. De maneira que eu posso conhecer a Bíblia de cabo a rabo, mas se eu não conhecer ele, eu só conheço a letra. Eu posso conhecer as homilias, as liturgias, os sacramentos, a história da igreja, a história dos pré-reformadores, dos reformadores. Eu posso conhecer as belíssimas construções de Agostinho de Hipona. Eu posso conhecer a teologia do João dos Eduardos, os sermões do Spurgeon. Eu posso conhecer profundamente Calvino, o Arminio, o Charles Roger. Eu posso conhecer o Richard Baxter, o John Owen. Mas se eu não conhecer Jesus, o máximo que eu posso chegar é a ser, sabe quem? Um Dom Nicodemos. Eu viro um Dom Nicodemos evangélico. Mestre em Israel. Chama ele entende tudo da igreja. Ele sabe tudo de doutrina. Ele sabe tudo da palavra. Ele é respeitado pela igreja evangélica. Agora quando chega diante de Jesus, Jesus diz, ei, vai nascer de novo. Tu é mestre de Israel e não sabe disso. O reino de Deus, de Jesus, não é construções teológicas. Porque isso todo mundo aprende, até uma criança decora. É uma experiência. Que você prova e não é algo que você pega. É algo que pega você. Jesus disse que se não nascer de novo, de modo algum entrará no reino dos céus, nem sequer pode ver. E aí, como é isso? Aí tem uns doidos que diz 10 passos para nascer de novo. São uns doidos. E o povo gosta, nós queremos é isso. Receita. É o evangelho enlatado americano de receita. 10 passos para a vitória. 5 passos para nascer. Não tem passo para nascer de novo, não, meu amigo. Não depende da vontade da carne, nem do varão. Você pode ser primo de pastor, sobrinho de Jesus, primo de João Evangelista. Jesus disse que é obra do Espírito
que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é os que são guiados pelo Espírito do Senhor. É uma revelação. Jesus disse isso em João capítulo 11. Ele disse: Pai, eu te dou graças, porque tu escondestes estas coisas dos poderosos, mas tu as revelastes aos pequeninos. Ao pequenino rebanho de Jacó, o Senhor agradou-lhes de dar-lhes o reino. Agora entenda uma coisa comigo, olha bem para cá. Se Jesus disse que Ele é a palavra, Ele é o tabernáculo de Deus com os homens, Ele é o cumprimento das profecias, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida e a porta das ovelhas. Ele e o Pai são um, quem vê Ele vê o Pai. Se eu entendo então que eu sou templo e que Ele mora em mim, que eu estou nele, que Ele está em mim, e que não vivo mais eu, mas agora é Ele que vive em mim, tudo isso tem que vir para dentro de mim. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Olha no seu irmão e diga: o reino está aí dentro de você. O que é que acontece? Eu me torno tábua de Deus. Pega o seu irmão: você é tábua de Deus. Eu viro tábua. Eu me torno livro de Deus andando na terra. Pastor, livro de Deus, sim. Eu me torno carta de Deus. Eu me torno poema de Deus. De maneira que Jesus tem que ser visto aonde? Em mim. Irmãos, não olha para a igreja, não, olha para Jesus. Cadê Jesus, irmãos? Cadê Ele? Alguém já viu Jesus aí? Levanta a mão. Eu nunca vi, mas vou ver como Ele é. Mas enquanto eu não o vejo como Ele é, eu preciso vê-lo em você. Agora, peraí, que eu vou já explicar isso, porque tem gente que leva isso para um absolutismo total. Daqui a pouco vai ter gente aqui parecendo com o Henrique Cristo. Jesus ensinou isso, mas nunca ensinou ninguém a ser legalista, ser alienado. Nós vamos dizer aonde o reino vai embarcar, o que ele abarca. Mas o reino de Deus é Cristo em mim. A Bíblia diz que o nome cristão começou lá em Antioquia. E olha, foi um apelido, que olha os crentes se amando, se perdoando, se tratando, se suportando, superando as diferenças, se amando. Eles são cristãos. Eles se parecem com Cristo. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 3, amor? Em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo estava sabendo que alguns crentes estavam querendo fazer algum tipo de viagem, pegar cartas de recomendação, para quando eles viajarem, chegarem lá e apresentarem a carta, como até hoje a gente faz. Isso é um bom costume, não tem problema nenhum fazer. Mas como Paulo era loucamente Cristo, ele decidiu nada saber entre o povo a não ser Cristo crucificado. Paulo era radicalmente do Evangelho, e Paulo disse: olha, vocês não precisam de carta de recomendação, porque vocês são a carta lida. Escrita, não com tinta, mas escrita pelo Espírito em vosso homem interior. Sabe o que é que mais me choca? É como a verdade do Evangelho pregada deixa de ser atraente para muita gente. Isso me choca. Porque nós estamos entupidos de veneno, pensando que é coisa de Deus e não é. E quando o Evangelho é pregado, você não vê em muita gente a sintonia. Me engana, pastor, que eu gosto é isso que eu quero.
dinheiro, é conseguir mais coisas, é a porta mais aberta, é Deus me dá vida. Isso é cristianismo, isso é era vitoriana, isso é ensino americano. O evangelho não é Deus resolvendo meus problemas, é Deus resolvendo o problema que eu sou um problema. Não é Deus tirando os problemas da minha frente, é me dando um ombro de gigante para me suportar. Não é Ele tirando as pedras do caminho, não. É Ele dizendo: ei, tem pedra, mas eu estou junto com você para você enfrentar isso aí. É Deus comigo. Interessante uma católica dizer isso, Madre Teresa de Calcutá. Sabe o que ela disse? Talvez eu e você sejamos o único evangelho capaz de ser lido nesse tempo. Paulo disse: vocês são uma carta lida. O que isso significa? Eu sou uma carta lida. O que é que as pessoas leem quando olham para a minha vida? O que é que as pessoas leem quando olham para o seu comportamento? O que é que eu leio? O que é que você lê? Elias passava na rua, ele disse: um homem de Deus. Agostinho de Hipona, uma certa vez, disse para os seus alunos: vamos pregar hoje. Aonde, Agostinho? Sigam-me. E Agostinho saiu com os meninos andando dentro da cidade, e os meninos atrás dele ali na frente, e lá vai Agostinho para lá, para subindo, descendo, e o ritmo atrás. Onde é que vai ser essa pregação? Que Agostinho não chega nunca nesse lugar. Andou a cidade toda e voltou para dentro do colégio. E os meninos dizem: Agostinho não vai bater não a pregação, que senhor, vocês acabaram de pregar. Para que brilhe a vossa luz, e que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. A boa nova tem que ser Deus em mim produzindo boas obras, obras dignas de arrependimento, obras de um cristão de fato que foi regenerado, metamorfoseado, transformado à imagem de Jesus de Nazaré. O reino é eu sendo transformado a cada dia e ficando parecido com Honorato, amém? Ficando parecido com Silas Malafaia, amém? Eu encontro gente na igreja que quer se parecer com o Marcos Feliciano, quer se parecer com o Benihim. Tem uns que querem ler um livro de Calvino, já fica querendo se parecer com Calvino. Outros que querem se parecer com o Spurgeon. Menos gente querendo ser de Jesus, parecer com Jesus. Tratar como Jesus tratava. Lidar com o inimigo como Jesus lidava. Lidar com as questões políticas e sociais como Jesus lidava. Não, a gente só quer ser Moisés. Quem é que não corou? Eu quero ser Moisés. O Senhor me usa como Moisés. Eu quero ser Moisés. Não é Moisés nem Elias, é Jesus o referencial. Diga comigo: não dá para ser cristão e não ser discípulo de Jesus. É o que eu mais vejo, gente. Mas você diz que você pode dizer que é cristão, discípulo de Jesus, pouca gente é. É falso, é mentiroso, engana. Não perdoa. Não é que eu sou parecido, não. Eu pareço com Pedro. Beleza, eu também me pareço. Eu não estou aqui. Na hora do pega para capar, eu não sei nem quem é. Aí eu me pareço, você também. Eu me pareço com esses, mas eu tenho que querer me parecer com quem? Com Jesus. Igreja do Senhor, vocês precisam redescobrir a paixão pelo Cristo. Ele é o referencial, é Cristo. Se apaixonem por Ele, se apeguem a Ele, se agarrem a Ele, comam a palavra dEle. Quando Jesus se transfigurou, vocês lembram que apareceu Moisés e Elias? O que foi que os discípulos quiseram fazer? Construir na mesma hora um cubículo para Elias, um cubículo para Moisés, mas o altar de Jesus é o mais bonito.
bota Jesus no meio, do lado, Moisés do outro. Deus veio num trovão e deu um relâmpago lá. Sabe o que aconteceu? Desapareceu Moisés e desapareceu Elias. E sabe o que Deus disse? Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Aplaude o nome de Jesus. Não é Moisés, não é Elias, não é Pedro, não é João, é Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Quem quer se parecer com Jesus aqui, diga amém. Eu não entendo, irmão. Como é que eu sou parecido com Jesus? Eu não gosto das coisas de Deus. Sou chato. Não tenho humor para as coisas divinas, não me alegro com o Evangelho. Como é que pode? Este é o meu filho amado em quem eu tenho Deus tem prazer. Tem um monte de gente que não tem prazer em estar aqui, não tem prazer em vir para a igreja, não tem prazer em estar no culto, por quê? Porque é religiosa. Sabe por que você está cansado? É um cansaço. Você está cansado porque você é religioso. Se você conhecer Jesus, você vai ter prazer. Você deixa de ser um religioso na pedra e você se torna alguém que segue Cristo em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, de maneira que você não está importando se é no Gerezim, se é no Monte Ebal, se é em Jerusalém, se é no templo. Não, você está em espírito e em verdade, porque Ele mora em você. Ou não mora. Ou não mora. E eu quero falar para você, meu irmão, fazer logo uma auditoria com você mesmo. Ou mora ou não mora. Você tem que fazer análise e dizer: Senhor, será que Ele mora em mim? Será que eu conheço Jesus? Eu só tive um encontro com a igreja evangélica. Eu levantei a mão e vim na frente e recebi um banho dentro de uma piscina. Mas será que eu conheço Jesus? Poemas de Deus foi o que Paulo escreveu aos Efésios. Ele disse que nós somos feitura dele. Nós que antes estávamos mortos em delitos e em pecados. Mas Ele nos levantou, nos ressuscitou estando nós mortos. E nos deu vida juntamente com Cristo. De maneira que somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Aí Paulo diz: porque nós somos feitura. A palavra feitura quer dizer poema, carta de amor. Pergunta, irmão, tu é uma carta de amor de Deus? Se você conhece o reino, meu irmão, não sei por que você não está sorrindo hoje. Por que você não está feliz hoje? Jesus está em você. Agora, se o teu Deus tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, mão, mas não apalpa. Sabe o que a Bíblia diz? Tornem-se semelhantes a eles os que adoram. Sabe o que escute, isso é profundo. O que Deus está dizendo é que eu atraio para a construção da minha existência o tipo de ideia de Deus que eu tenho. Aleluia. Meu Deus, eu vou dar uma cacetada em nós agora, que se segura aí, aperta o cinto. Diga: Jesus é na tua mente aquilo que tu transmite para os outros no teu jeito de ser. Estar triste é uma coisa, não viver triste. Que tipo de crente que nós estamos demonstrando às pessoas lá fora? Moralista apenas? Isso também tem na religião muçulmana, moralismo, etiqueta. Não! Jesus disse: eu não vim senão para trazer vida, e vida com abundância. A palavra vida ali é a palavra grega zoe. A palavra zoe quer dizer que Ele veio para trazer a vida de Deus para dentro de nós. Aquilo que Leilton canta gritando aqui, pulando aqui em cima: eu tenho a vida de Deus. Isso é verdade. Irmão,
está correndo nas minhas veias. O sangue dele corre em mim. Eu sou corpo de Cristo. Eu não sei se eu sou a mão, se eu sou um dedo, se eu sou um pé, mas eu sou corpo de Cristo. De maneira que a mesma vida que corre de Deus para Jesus, de Jesus para mim, corre em mim. John Wesley pregou 1 ano como missionário nos Estados Unidos. Sabe que ele voltou? Não ganhou uma vida, perdeu a esposa. Voltou, a esposa ficou casada com outro cara nos Estados Unidos. E ele não ganhou uma alma, ele voltou, foi assistir um culto numa igreja. Não sei se era, não lembro agora de quem era a igreja, se era do pregador gaulês, o George Whitefield, não lembro, não lembro. Mas o que ele disse? Eu não conhecia. E ele se encontra com Jesus, ele se encontra com Deus, depois de ter se convertido ao Evangelho há muitos anos, mas ele não teve a experiência. Depois da experiência que ele tem com Deus, sabe o que aconteceu? Ele foi para o meio da rua, subiu em cima das praças e começou a pregar. E disse: Deus, me dá 100 homens que não amem a própria vida, que não se preocupem com bens materiais e que amem ao Senhor acima de todas as coisas, e nós varreremos a Inglaterra com o Evangelho. E veio o grande avivamento chamado wesleyano, dos irmãos Wesley. O que é que está faltando hoje, gente? Que a gente conheça Jesus, Cristo, 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 o Jesus de Nazaré, o Jesus da manjedoura, o Jesus que morreu coroado de espinhos, mas que ressuscitou e está vivo para sempre. Se apeguem a Ele. Vocês sabem que o nascimento de Jesus em Maria, ele é simbólico. Ele tem uma simbologia. Porque a fé não é masculina. A fé é feminina. Por quê, pastor? Porque ela não é ativa, ela é passiva. Maria disse: faça-se em mim. Aleluia. O reino é Deus fazendo em mim, não é eu fazendo, mandando Deus fazer, não. É terminando Deus fazendo, não. Aleluia. Eu não faço nada, eu só recebo. Glória a Deus. Eu creio, Senhor, eu recebo. Manda mais, Senhor, eu recebo. Jesus nasce e é gerado dentro de Maria pelo Espírito de Deus, sem a ajuda do homem. Para acabar com o nosso machismo, que dizemos: a mulher nasceu lá no ego da nossa costela. Deus que fez a mulher da minha costela. Aí Deus diz: mas eu vou fazer o homem dos homens, o Senhor dos senhores, da mulher, sem precisar da ajuda do homem. Porque até para a mulher ser feita, foi feita a costela do homem. E o homem se arrogava e disse: mas eu vou criar um maior, sem a ajuda do homem. Diga comigo: o reino de Deus em mim é mistério puro. Você já imaginou aquele Deus que diz para Salomão: o céu dos céus não cabe em minha presença, mora dentro de mim? Aquele que chama as estrelas pelo nome. Os cientistas descobriram agora que há mais estrelas no firmamento do que as areias da praia da terra. Há mais estrelas nos céus do que as areias da praia do mar. E sabe o que a Bíblia diz? Que Ele as chama cada uma pelos seus nomes e nenhuma delas vem a faltar. Olhe para o seu irmão e diga: se tu não der glória a Deus, sai de mim, que não é por causa de Deus, não pode ser não, tem que ser. Não pode ser não, meu irmão. Eu me arrepio, eu me maravilho com esse Deus. Ele é tremendo. Faça-se em mim, mas deixa eu correr aqui, é só o primeiro tópico. Tem 10 minutos só, deixa eu dizer a segunda coisa. Jesus quer mostrar, em segundo lugar, que esse rei, primeiro, é que me transforma numa boa nova. Eu sou a boa nova. O povo tem que ver isso em mim. Em segundo lugar, não é uma construção geográfica e política. Você pode dizer comigo: o reino de Deus não é uma construção geográfica e política.
As pessoas esperavam que Jesus fosse ser um político, aquele que vem para destronar Roma, tirá-la do poder e devolver o poder e o reino a Israel. Até depois que ele ressuscitou lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que os discípulos perguntavam: quando chegará o tempo em que Deus haverá de devolver o governo a Israel? Não compete-vos saber os tempos e as épocas e as estações que Deus predeterminou no seu conselho antes de todas as coisas. Mas eles queriam prioritariamente um governo político sobre o mundo. Escute! O reino de Deus em nós não é isso. Futuramente será. Porque um dia o rei dessa terra não será Hitler, Khomeini, Gaddafi, Lula, não vai ser Bill Gates, não será o Papa de Roma, não Napoleão Bonaparte, Gengis Khan, Hermes, Orfeu, Platão, Sêneca, Mao Tse Tung, não! Um dia vai ser ele. E ele reinará, Jesus, de mar a mar, e o seu reinado não terá fim. Ele voltará na glória do seu reino, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E a Bíblia diz que o reino será em Jerusalém, e de Jerusalém sairá a lei para todas as nações. Mas agora, aqui não. Não é uma construção geográfica ou política. Esperavam que eles fossem isso, mas ele não veio para ser isso. Ele veio para mudar os homens antes de mudar as coisas fora. Por que eu estou dizendo isso? É porque tem gente dentro da igreja evangélica achando que pode salvar o mundo. Eu vejo pastor dizendo: olha, a iniquidade. Pastores próximos a mim, eu lamento, mas é um engano. A iniquidade proliferou porque a igreja falhou. O homossexualismo cresceu porque a igreja falhou. As drogas se proliferaram porque a igreja... não, meu irmão, tu está ficando doido, né? Tu quer destruir uma profecia da Bíblia que diz que a iniquidade vai se multiplicar? Quem é o pastor? Quem é a igreja que vai impedir disso acontecer? Quem é? Ninguém. Noé pregou 120 anos, não se salvou ninguém. Do que é o quê? Dizer que ele falhou? Está viajando na maionese, doido? O problema da igreja é que se for o pastorzão que falou, todo mundo acredita, não, porque é o evangelho, porque é o pastor que falou. Não acredite numa coisa que eu digo se eu não estiver dizendo correspondente à Bíblia. E procure saber que se o que eu estou dizendo condiz com o que a Bíblia está ensinando. Vigia na terra, crente. Se fosse um pastor ou outro aí famoso do Brasil pregando o que eu estou pregando com essa mesma simplicidade, já tinha gente chorando, caindo no chão, bolando pelo chão, porque era o pastor fulano. Às vezes eu digo aqui: rapaz, eu tenho uma brincadeira com o irmão, não fica com raiva de mim. Diga que o pastor vai vir aqui, chamou uma irmã de feia na cara dela aqui. Você é feia. Não vai dizer se fosse eu. Pior que é Tiradentes pendurado pelo pescoço, morto. Porque o ser humano é assim. Ele se preocupa com as visíveis aparências e deixa de consultar a regra maior de fé, que é a Bíblia, porque foi o fulano que falou. Não importa se foi o Spurgeon, o Jonas, o Calvino, o Arminio, não importa, eu quero saber o que a Bíblia diz. Por isso Paulo disse: eu considero os de Tessalônica mais nobres, aliás, os de Bereia mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles não ficaram ouvindo o que eu disse, eles foram conferir. E tem gente que acha que eu acabei de abusar. Eu abusei de alguém aqui, de algum pastor, que eu disse isso. Será que ele está falando contra alguém? Não estou falando contra ninguém. Estou querendo dizer que a prioridade, o nosso compromisso maior é com Jesus de Nazaré. Porque homem não salva, pastor não salva, igreja não salva. Quem salva é Jesus de Nazaré.
A gente quer hoje a glória dos homens. A igreja quer se infiltrar dentro da sociedade para tentar mudar o mundo, porque ela quer ser um órgão que mude e transforme o que Jesus disse que não veio mudar. Ele não veio para mudar o mundo. Politicamente ele disse, sabe o quê? O mundo já está maligno. Ele disse, olha, o príncipe desse mundo é o diabo, eu não tenho nada com ele. Ele nada tem comigo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incautos, para que não lhes resplandeça a luz do cristianismo? Não, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Deus. O cristianismo histórico está doente, a igreja precisa voltar ao evangelho. Não, eu vou dizer a você, Deus não vai salvar Cascavel, não vai. Deus não vai salvar São Paulo, nem Fortaleza, nem Nova York. Deus não veio para salvar a sociedade, Ele veio para salvar pessoas, vidas. Isso é simbolizado na Bíblia toda. Ei, não fica aí não, entra para dentro da arca, porque eu não vim salvar esse mundo, vai acabar tudo com água. Não, Senhor, vai umas plantinhas, vai ficar uns bichinhos. Não, entra para dentro. Entra para dentro, que eu não vim salvar isso aí não, vai cobrir tudo de água. Entra na arca. A Bíblia diz que este mundo está entesourado e preparado para o fogo. Entra na arca que é Jesus Cristo. Hoje eu vou até 9h30. Diga amém, a força, meu povo. Olha o Senhor e diga, meu irmão, tu quer salvar o que está no maligno. Esse sistema que é o mundo. Pastor, a praia está no maligno, as cachoeiras estão no maligno. Não é isso não, irmão. Do Senhor é o mundo e a sua plenitude. Do Senhor é a terra. Como é que diz? Salmo 24, ninguém lembra? O Senhor é o mundo, a terra. Do Senhor é o mundo e sua plenitude, a terra e os que neles habitam. Mas o que a igreja é? Cuidado que você não entendeu. Você não pode ser extremista, tenha calma. Porque senão, eu não sou do mundo, nós não somos daqui. Aí começa a alienar, vira um extraterrestre, um ET. Só falta sair voando de bicicleta, igual o filme do Steven Spielberg. Não é assim não, calma aí. O mundo jaz no maligno. Mas o mundo aqui é um sistema de coisas. Sistema impiamente organizado por Satanás. Onde o que prevalece é quem tem mais dinheiro, é o mais bonito, é o mais belo, é quem tem cor pandiquinha, é quem tem mais influência, é quem tem o melhor carro, é isso que interessa. Isso é um sistema. Mas a igreja é uma contracultura que protesta preservando o reino em nós. De maneira que a minha luta não é salvar o mundo, mas é temperá-lo. É salvar pessoas. É defender princípios. Eu não vou mudar o mundo, mas eu sou um mundo de diferenças. Eu posso não mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo de alguém. E no que tange ao meu alcance como cidadão, eu posso me usar também da Constituição para defender os princípios básicos, morais e fundamentais. Defender a família, me engajar em causas sociais, isso não me impede não. Chegaram para Jesus com uma moeda que tinha o rosto de César. E os judeus queriam pegar ele e disseram: Jesus, é lícito pagar tributo a César? Jesus disse: quem é a cara nessa moeda aí? É de César. Jesus disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não se aliene. Vou voltar em branco, porque eu sou do reino de Deus.
Pergunta para Paulo se ele não se utilizou de princípios políticos para escapar. Olha para a Bíblia, irmão. Os caras descendo o chicote. Ai, o que foi? Está se alegrando, Paulo, por sofrer o Jesus? Não, eu não quero não. Eu sou cidadão romano e pela lei vocês não podem bater no cidadão romano não. Os caras puxaram o chicote. Tu é romano, senhor. Se utilizou de todos os meios políticos que ele tinha disponível a ele para defender. Não, Lutero, vão querer te matar, os papas querem te matar. Eu vou morrer. Nada, ele foi atrás dos reis. Os reis da Alemanha esconderam ele, protegeram ele, ele ficou lá escondido, traduzindo as Bíblias. E graças a Deus. Aí eu vejo a família sendo ameaçada, eu tenho que ficar lá como cidadão, como pai de família? Não! Se estiver ao meu alcance defender, eu tenho que defender, porque eu sou um ser não apenas espiritual, eu também sou cidadão da terra. Olhe para os avivamentos e veja se não tiveram um cunho que atingiu todas as áreas da história. Avivamento da época do tabernáculo, do Charles Spurgeon. Veja Mark Lloyd Jones, conselheiro médico da rainha. Eu posso ter contribuído. O que eu não posso, irmão, é me alienar. O que eu não posso também é me fanatizar, nem por política, nem por qualquer outra ideologia. Mas eu posso usar qualquer guia, ou metodologia, ou ideologia que caiba dentro de princípios do bem comum que eu quero defender, e eu posso usar isso para mim. Então, peraí, Paulo chega, está cheio de imagem de escultura. Olha um monte de imagem de escultura. É imagem de escultura demais. Aí ele de repente olhou. Deus desconhecido. Vou pegar eles agora. Pegou e pregou sobre o Deus desconhecido. Tem uma imagem lá, ele pregou, dizendo que era o Deus que criou os céus e a terra, que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Então, veja só. Fique na vida com o reino de Deus dentro de você, tratando vidas, pessoas. Mas no que diz respeito às suas responsabilidades em dar o que é de César, seja correto. Seja fiel na questão fiscal, nas questões de pagamentos de salário de funcionários, nas questões de negociações. Seja correto, você dá a César o que é de César. Vote. E procure votar não naquele que vai lhe fazer bem ao seu voto naquele que faz bem, aquilo que mais ou menos melhora para os princípios morais que você quer defender. Como é que eu vou votar em candidato que apoia aborto? Como é que você vota? Ele pode dar dinheiro para você até morrer dentro do dinheiro, como tio Patinhas. Mas se apoia aborto, eu estou fora. Se apoia cartilhas imorais para crianças, estou fora. Se fica contra a família tradicional, estou fora. E isso não é questão de defender o político A e o político B, não se trata disso, doido. Eu estou só usando esse político desconhecido, esse doidinho, para me implantar naquilo que cabe meus valores e não deixá-los serem suplantados pelo mal, que aí está fora. Porque eu posso não salvar o mundo, mas a minha família eu vou salvar. Você pode até não ganhar o mundo, mas guarde seus filhos, proteja seus parentes, aqueles que estão perto de você. Foi isso que nós fez. Então me alieno. Não, eu sou só de Jesus Cristo. Não, irmão, sou um cidadão também. Eu não quero meu filho dentro do colégio lendo revista imoral, cartilha de macumba, de homem se beijando com homem, de mulher se beijando com mulher. E o que eu tenho que fazer? Procurar alguém que pelo menos defenda o básico. Sim ou não? Eu estou ficando doido? Não, muda agora. Defenda valores morais. Ficou contra Israel, eu estou fora. Pode fazer chover cesta para todo mundo, estou fora. Porque ficou contra Israel, ficou contra a igreja, ficou contra a família. Eu tenho lutas
fé evangélica. Eu combato pela família. E eu combato pela defesa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você sabia que existe leis em Fortaleza? Você já viu as leis que tem para serem aprovadas contra a igreja? Aí eu tenho que simplesmente dizer, não, é Deus quem está com nós, Ele é quem nos defende. Deixa para... Não, irmão. Aonde que der para me lutar, eu vou usar os... Está entendendo o que Paulo fez? Eu tenho esse direito, não pode bater em mim, não. Mas eu entendo que isso não é o reino. Mas nem tudo quer dizer que agora vira uma coisa religiosa da minha. Não, eu tenho áreas da minha vida que não são determinadamente religiosas. Como ir na praia com minha esposa comer um caranguejo, me melar com aquele suco com farofa que vem do caranguejo. Irmãos, lava aí as mãos. Vai. Vê se eu estou em Jerusalém. Não se idiotize, não fique doido e não se ache sábio sem ser. Não, nada legalista e cristalizado, irmão, dá certo, porque se quebra. Seja maleável. E se em alguma coisa Lutero disse, você concordar com o outro, celebre. Não concorda, aleluia. Mas se você discorda de alguma coisa, vem cá, Giovana, vem cá, meu amor, eu discordo do que você disse, mas você é meu irmão. Foi o que Lutero disse, havendo concordância, celebrem, havendo discordância, amem-se. Demonstrem amor. Pergunta ao teu irmão, tu me ama? Se você ama, o reino de Deus está dentro de você. Essa é a primeira aula sobre o reino dos céus. E eu espero que você não perca nenhuma quinta-feira, porque o negócio vem fervendo aí em nome de Jesus. Fique de pé agora em nome do Senhor Jesus. Escute o que eu vou dizer agora. Olha aqui para cá. Felipe, pode parar de gravar. Essas mensagens